E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao vídeo 65. Se você é novo por aqui, considere se inscrever, pode deixar o seu like na confiança, porque é conteúdo de boa qualidade e ajuda muito a gente a avisar para o algoritmo do YouTube que esse conteúdo é de boa qualidade. Então, por favor, faça essa linda gentileza de deixar o like e seja bem-vindo já à família se você se inscreveu. Hoje eu quero falar sobre felicidade. Felicidade pura e simples. Hoje, quando eu acordei, por acaso, eu estava muito contente, né? Eu comecei a perceber que o meu dia estava fazendo as coisas com um contentamento muito grande. Quase aquela bem-aventurança, né, que dizem. E, por acaso, né, hoje não foi um dia especialmente diferente em nada em relação aos outros. E isso foi a coisa que mais me chamou mais atenção. A primeira coisa foi o perfil da felicidade, né? Eu não estava radiante, eufórico, nada disso. Eu estava bem equilibrado, estava tranquilo ali, só que eu estava com muita satisfação em fazer as coisas que eu estava fazendo. Não tomei nada diferente, então, em relação a isso, nada. E realmente a minha rotina seguiu ali normalzinha. Acordei cedo, tudo bem, acordei um pouquinho mais cedo que o normal. Normalmente eu acordo ali por volta de 5 horas, 5 e pouquinho da manhã. Hoje eu acordei 4 e pouquinho, eu já estava acordando. Eu estava a fim de aprender umas coisas novas, então eu acordei. Como eu tinha tempo, eu já pulei e comecei a estudar aqui o que eu precisava fazer. Comecei a trabalhar também, realizar, né, fazer as coisas novas. Eu gosto muito de realizar, de construir coisa, né? E ver isso foi muito interessante. Então foi um desafio intelectual e ao mesmo tempo uma construção nova, uma habilidade nova e um resultado novo que eu já estou criando ali, né? Uma coisa a mais que eu posso fazer para ajudar as outras pessoas. E lógico que isso causa dentro de você alguma satisfação, mas aquilo foi muito inicial. Então eu não atribuo, eu tenho certeza que aquilo não foi impactante para gerar esse nível de felicidade que que eu achei tão interessante que eu estou aqui compartilhando com você. E não teve nada tão diferente ao longo do dia. Então, hoje, antes de fazer esse vídeo, normalmente, à noite, antes de dormir, eu faço algumas anotações, né, para saber como foi o dia, o que eu posso melhorar, onde eu falhei, etc, etc. E hoje, por acaso, eu decidi fazer um pouquinho antes de fazer o vídeo, porque eu mesmo não estava conseguindo estruturar aquilo, ou melhor dizendo, eu não estava conseguindo articular aquilo na minha cabeça. Tá bom, então o que aconteceu, né? O que aconteceu, né? Por que eu me senti dessa forma? E aí eu precisava elaborar. Eu elaborei, né? O melhor que eu posso, fiz algumas anotações aqui e eu queria compartilhar com você. Porque hoje eu percebi, curiosamente, né? Fiz ali o meu ritualzinho, acordei cedo, aí fui lá, amassei minhas bananas, botei lá a aveia, o whey protein, etc. Fiz o que eu tinha que fazer, tomei meu banho, fui treinar. Muito bem. E aí hoje, quando eu cheguei na academia, essa é a coisa mais interessante, né? Eu comecei a perceber que tinha alguma coisa diferente, eu não sabia exatamente o que era. Eu estava escutando um livro, eu sempre estou escutando livros. É muito raro eu estar escutando, por exemplo, na academia, música. Pode ser que aconteça quando eu estou precisando de algum estímulo, mas normalmente estou escutando livros. E hoje eu estava escutando um livro de um filósofo chamado Epíteto. O nome do livro é A Arte de Viver. E, curiosamente, tem uma parte nesse livro que ele fala sobre a opinião dos outros, né? E, logicamente, ele fala sobre a opinião dos outros como uma, digamos assim, uma forma de você se escravizar. Ele fala que escravo, né, ou uma forma que ele enfim, expressa isso, é que escravo é aquela pessoa que decide criticar, sofrer, enfim, se prender àquilo que ele não pode mudar, enquanto que a liberdade está, basicamente, né, como ele fala, em criar o seu mérito. Então, ter o seu ponto de vista em relação às coisas. E hoje, curiosamente, ele estava falando isso, ele falou isso, eu já tinha ouvido esse livro antes, eu tinha lido esse livro algumas vezes antes também, mas é sempre bom ficar retomando. E hoje, por acaso, essa passagem teve um peso diferente para mim, porque eu percebi, eu até fiz um vídeo um tempo atrás, que tem uma pessoa que treina lá na academia, uma moça, né? Eu já falei sobre isso aqui anteriormente, e hoje eu percebi, cara, que eu nunca eu nunca entendi exatamente quem era aquela pessoa. Eu criei uma pessoa na minha cabeça, teve algumas interações ali, mas eu nunca vi quem realmente era aquela pessoa. E hoje, curiosamente, quando eu fui olhar, né, para ela, assim, que tava passando ali, tava ali, cara, pela primeira vez, desde sempre, eu acho, eu percebi, cara, eu não sei exatamente quem é essa pessoa. Não só do ponto de vista de ela ser estranha a mim, ou seja, identificando aquela pessoa, eu sei quem ela é, eu sei o nome dela, mas eu não sei como ela é, ou seja, eu não tenho conhecimento dela realmente, eu tenho só, na verdade, o conhecimento da opinião que eu tinha dela. Isso foi uma coisa muito interessante, muito, ao mesmo tempo, libertadora. Porque eu comecei a perceber o seguinte, antes eu tinha essa pessoa de uma determinada forma. Hoje, quando eu comecei a olhar, eu olhei ela de uma forma completamente diferente. Eu curiosamente, achei a pessoa insegura, até tímida, assim, meio que na defensiva o tempo todo, sabe? Aquela pessoa que fica meio que olhando assim para se defender das coisas. E, logicamente, isso não é uma crítica, né? Mas é quase como se tivesse saído um véu dos meus olhos, assim, e eu olhei aquela pessoa de uma forma muito diferente. E, logicamente, estou falando dessa situação porque entender esse tipo de coisa faz você avaliar. Talvez a felicidade seja você, de alguma forma, se livrar daquelas, como é que eu posso dizer, daquelas ilusões, daquelas falsas percepções que você tem.
ou isso talvez tenha influenciado na minha felicidade. Não porque eu percebi isso hoje, mas porque eu tenho feito esse processo que culminou, por exemplo, hoje, nesse entendimento que eu tive ali. Acho que o Epíteto me ajudou a entender. Então, essa foi uma das coisas que eu anotei. A outra coisa são as pequenas vitórias, né, cara? E de uns tempos pra cá, isso é verdade, as coisas na empresa não é que elas melhoraram pra caramba. A gente fez algumas mudanças e a gente começa já a ter, digamos assim, aqueles pequenos sims que você tinha uma puta dificuldade de conseguir, agora você começa a ter alguns sims. Você fez algumas mudanças, você começa a ter alguns sims, os clientes já começam a se interessar mais, querem conversar com você. Depois de tanto tempo fazendo, enfim, um esforço hercúleo ali para conseguir encontrar o jeito certo, o caminho certo, agora você começa a ter algumas pequenas vitórias. Eu acho que isso também aqui, meu coraçãozinho se aquece, né? Porque não tem muito como fugir disso. Eu sou uma pessoa muito orientada ao objetivo, uma pessoa que é muito orientada à realização. Então, eu acho que isso pode ter feito, isso tem sido bom para minha felicidade. E eu estou compartilhando isso tudo com você, que não é para falar de mim só não, cara. Porque esse tipo de coisa, talvez, você também passe aí. Às vezes você tá num dia muito bom e não consegue nem estruturar, não consegue elaborar como eu não estava conseguindo. O que aconteceu? Mas outras coisas também, como por exemplo, essa coisa de abandonar as ilusões, abandonar essas opiniões, nada a ver que você tem, né? Observar as coisas apenas pelo que elas são, valorizar as pequenas vitórias que você tem, cara, isso pode te ajudar também a ser muito mais contente, ter essa bem-aventurança que eu tive hoje. Sei lá, talvez não para ficar eufórico, etc e tal, não sei se você está precisando desses momentos, né? Mas para sentir essa felicidade plácida, assim, tranquila, essa felicidade equilibrada, né? E aí tem mais coisa. Porque eu acho que o meu foco aumentou absurdamente mesmo. Então, a quantidade de coisas que eu consigo fazer, a qualidade que eu consigo colocar nessas coisas, elas têm aumentado muito. E eu acho que isso tem sido um trabalho de disciplina mesmo, de não deixar as coisas, digamos assim, me tirarem do meu eixo, de colocar para mim mesmo, assim, o que eu posso fazer, o que eu não posso. Isso tem feito a minha satisfação aumentar bastante também. Então, eu acho que esse aumento de foco, esse aumento de, como é que eu posso dizer, esse não desperdício de energia, tem sido super importante e eu acho que isso ajudou muito. Outra coisa é que ontem eu tive uma conversa com uma pessoa que eu gosto muito, eu tenho certeza que ela está assistindo esse vídeo aqui. E ela sabe quem é. E é uma pessoa que eu gosto muito, 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 muitíssimo. E ontem eu descobri que ela gosta mais de mim do que eu imaginava. Eu sabia que ela gostava muito de mim já, mas eu não sabia que ela gostava tanto. Ontem a gente estava tendo uma conversa e eu estava explicando para ela que eu estou com uma dificuldade muito grande de fazer uma coisa que eu acho que é muito importante para mim. Que é uma coisa que não é só muito importante para mim, mas que envolve ela também. E é uma coisa que, digamos assim, é uma perda para ela. Ou melhor dizendo, é como se ela não fosse ganhar aquilo por causa dessa coisa que é importante para mim. E é um período longo de tempo, né? E aí, enfim, envolve um período longo de tempo, etc. E eu falei com ela, falei, cara, mas o que você acha disso e tudo mais? E ela falou, cara, isso é importante para você, eu acho que você tem que fazer mesmo, pô. Isso eu achei, assim, animal, sabe? E a única coisa que talvez me impedia, me dificultava mais conseguir isso, era ela. Era essa pessoa. E tendo esse, como é que eu posso dizer, esse bainho, né, de falar assim, não, cara, vai lá, isso é importante para você, faz. Pô, a minha energia, tipo, explodiu, sabe? Então, eu não sei, ver essas pessoas que se importam realmente com você, né? Essas pessoas que, pô, te fazem sentir em casa, aquelas pessoas que, imagina, você não são do seu sangue, não são da sua família, nada, mas você encontrou pela vida, é como se você sempre tivesse conhecido, é quase como se você tivesse, a vida inteira eu senti como se eu não fosse desse mundo, que eu fosse de outro. Eu tô aqui só de exilado, que eu fiz alguma merda em outro mundo e mandaram pra cá. E aí, quando eu tô com essa pessoa, por exemplo, algumas outras também, mas principalmente com ela, cara, eu me sinto como se eu estivesse em casa de novo. E aí, ontem, conversando com ela, eu me senti assim. E foi muito bom. Então, se você que está assistindo aí, eu tenho certeza que você está assistindo, muito obrigado. Você me fez muito feliz e é muito bom saber que tem gente assim que se importa com a gente, né? Mais do que a gente imagina até. E a outra coisa foi perceber que, na verdade, enfim, juntando tudo isso, né, que eu falei, você sempre tem, literalmente, isso é verdade, tá? Você sempre tem a opção de encarar as coisas que estão acontecendo com você de uma forma diferente. Eu tô falando isso porque, repara, hoje foi um dia como qualquer outro. Eu sento aqui na frente do computador, trabalho loucamente, etc e tal. Era pra eu estar cansado, ou sei lá, era pra eu estar, enfim, de alguma forma, digamos assim, esgotado, né? A sua energia, ela vai acabando. Cara, eu não tô cheio de energia aqui. Lógico que eu tô cheio de energia também, porque eu tô fazendo um vídeo aqui pra vocês, isso é uma coisa que me anima muito. Mas observar essas pequenas coisas, né, as pequenas vitórias, essas pequenas demonstrações de amor, porque para mim isso é uma forma de demonstrar amor, né? Essas, sabe, essas máscaras que vão caindo,
ilusões que vão saindo da sua frente. Durante muito tempo você achava que aquela pessoa e tal, não sei o que, ela era isso, aquilo outro. Ai, que pessoa arrogante, isso, aquilo. Nada, a pessoa com medo. Dá pra ver que é uma pessoa que tem, enfim, uma fragilidade muito grande, né? Observar as coisas apenas pelo que elas são, ao invés de ficar observando as coisas pelo que você quer que elas sejam. Enfim, tudo isso juntando, assim, quando você percebe que, enfim, e tudo isso está acontecendo na sua vida, cara, você tem muito motivo para ser grato. E eu tenho certeza que tem motivo para ser grato aí também, cara. E às vezes a felicidade é uma terça-feira, assim, de novembro, porra, enfim, nada especial, trabalho que nem um louco, enfim. E aí você olha em volta e fala assim, pô, tô super feliz. Por quê? Porque eu tenho tudo isso, cara. Porque eu sou muito abundante. Eu tenho vocês que estão me assistindo e eu tenho tudo isso aqui. Hoje meu dia foi maravilhoso por causa disso. Eu queria compartilhar com você porque eu tenho certeza que você tem muitas coisas aí que também são muito valiosas, podem fazer o seu dia ser muito feliz se você só prestar atenção nelas. Porque a vida é aquilo que você faz dela. Essa foi uma coisa que eu anotei aqui. A vida é aquilo que você faz dela. Se você parar para reparar, todas essas coisas fui eu criando, cara. Fui eu fazendo isso, fui eu me colocando nas situações. Fui eu, enfim, escolhendo estar perto ou não daquelas pessoas. Fui eu escolhendo, enfim, ver aquela coisa daquela situação. Seja por qualquer coisa que seja inconsciente ou não, mas fui eu. Então, a vida acaba sendo aquilo que você faz dela. Então, eu te exorto hoje, né, meu querido semelhante, meu querido ouvinte, espectador aí, a olhar para tudo que realmente você tem de bom. Não porque eu estou feliz, não. Com certeza, o fato de eu estar feliz faz com que eu queira compartilhar isso e eu queira que você fique feliz também. Mas porque nos momentos difíceis, e porque eu passei por muitos, já falei isso aqui algumas vezes, às vezes a gente perde isso de perspectiva. E é um baita erro, né? Na verdade, nos momentos difíceis é que você deveria olhar para esse tipo de coisa. Então eu queria compartilhar isso com você. A gente se vê no vídeo 66. Um abraço e tchau, tchau.